Olá, sejam bem-vindos ao Viver Ciência. Aqui o conhecimento científico é a nossa matéria-prima e o saber está sempre ao nosso alcance. Como estudar os processos que garantem direitos aos cidadãos? Uma pesquisa realizada aqui na UFG mostra como se desenvolvem as formas de proteção social no Brasil. Vamos falar sobre este assunto com o professor Revalino Antônio de Freitas, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e com a professora do Instituto Federal de Goiás, Patrícia Santiago, e ela é mestre também em Sociologia pela UFG. Olá, professora, seja bem-vinda. Professor, também seja bem-vindo. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. E a gente continua agora, né? Vamos começar aqui a entender melhor como funciona este assunto através de uma reportagem que você confere a partir de agora. A pesquisa Trabalho, Sociedade e Proteção Social utilizou dados como documentos oficiais, a legislação trabalhista brasileira e periódicos que tratam do tema. Essa pesquisa sobre trabalho e proteção social no Brasil, ela se preocupa em investigar dois aspectos fundamentais, né? Digamos assim, a condição do trabalho, como o trabalho de fato é visto pela sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, em decorrência disso, como é que se estrutura o sistema de proteção social no Brasil. A partir dessas duas questões, eu busco desenvolver a investigação. Uma das características da pesquisa é a análise do modelo da organização política. O patrimonialismo ainda afeta a organização do trabalho. Isso se dá quando o Estado acaba se tornando propriedade dos governantes e não um bem público. O trabalho entre nós não é um direito, é uma obrigação. E sendo obrigação, quando você pensa em direito ao trabalho e os direitos decorrentes do trabalho, as pessoas no geral têm uma certa resistência porque acham que isto é privilégio, quando na verdade, nas outras sociedades que têm o trabalho enquanto um direito, qualquer direito que é acrescido ao trabalhador não é visto como um privilégio, mas como uma condição dada que lhe é necessária e legal. Nós não temos isso assim. Podemos pensar várias vezes em vários aspectos, na questão das férias, na questão do 13º. Quando da concessão do 13º, por exemplo, que foram anos de discussão, a visão que se tinha é que estava concedendo privilégio às pessoas e que o país quebraria por conta disso. O país não quebrou, o 13º veio, se tornou uma importante fonte econômica. E isso mostra, mas essas resistências mostram que entre nós a questão do trabalho não é visto como um direito, mas como uma obrigação. Bem, dentro desse contexto do que é proteção social e também como se deu a pesquisa, nós vamos começar a conversar com os nossos entrevistados aqui no estúdio. E primeiro eu pergunto, professor, quais são as metodologias utilizadas para a elaboração desta pesquisa em específico? Essa pesquisa ela começou em 2013 e a minha preocupação central é tentar entender e aprender o fenômeno da proteção social no Brasil. No campo da sociologia no Brasil, essa é uma discussão que não tem uma grande relevância ainda, muito embora as questões gerais atinentes a isso estejam dadas. E a minha preocupação central para poder entender a proteção social no Brasil foi, do ponto de vista metodológico, usar de dados quantitativos e qualitativos e, sobretudo, de fontes documentais, legislação, jornais, atas de eventos, de congressos, a própria literatura, são fontes importantes para tentar aprender esse processo de constituição da proteção social no Brasil. E por que pesquisar proteção social no Brasil? Ora, a pessoa às vezes trabalha 8 horas no dia naquele trabalho, né, para ganhar, digamos, um salário mínimo, enquanto um outro cidadão, com toda a qualificação que lhe é necessária, às vezes vai ganhar 10, 15 salários mínimos. Mas o problema aí não é a qualificação, é o trabalho em si. O que leva um trabalho a ser desqualificado e outro a ser qualificado? Isto, para nós, tem que ser entendido a partir de uma perspectiva do valor que nós damos ao trabalho. O trabalho manual, ele é desconsiderado entre nós, enquanto o trabalho não manual, esse tem um valor superior. E aí, isso implica na questão da proteção social, na questão dos direitos sociais, o acesso a esses direitos. Professora Patrícia, que formas de proteção social essa pesquisa aborda? Bom, na minha pesquisa, especificamente, que está vinculada a um projeto maior, foi abordado a proteção social no campo da saúde. E falando um pouquinho de saúde como um direito, explica um pouquinho para a gente. Bom, a saúde é um direito social garantido constitucionalmente a todos os cidadãos.
Então, é nesse sentido que essa pesquisa, apesar de, inicialmente, pensar a proteção social no campo do trabalhador da saúde, os direitos que esse trabalhador da saúde tem, ao longo do estudo, como um resultado, também foi observado que a garantia do direito à saúde da população tem sido comprometido com essa mudança no processo de gestão das instituições hospitalares no estado de Goiás. Bem, o Brasil tem vivido um quadro de reconhecimento, ou pelo menos a luta por estes direitos. Eu sei que essa discussão aqui vai dar pano para manga, daqui a pouquinho a gente continua conversando. E participe do Viver Ciência. Envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. Ainda hoje, vamos entender como as aplicações desta pesquisa acontecem, do que se trata de fato a proteção social no Brasil. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Viver Ciência para você. A ciência é viva quando traz benefícios para a saúde, por exemplo, a criação de novos remédios. O Viver Ciência está de volta e hoje com a participação do professor Revalino Antônio e da pesquisadora Patrícia Santiago. Vamos saber quais são as aplicações da pesquisa chamada Trabalho, Sociedade e Proteção Social no Brasil, lembrando que este estudo é realizado pela Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza alguns programas de assistência, que servem de suporte para a classe. Através do Ministério do Trabalho, nós temos os vários setores de atuação. Nós temos a área da auditoria fiscal do trabalho, temos a área de seguro-desemprego, de emissão de carteira e também a área de RAIS, abono, vários benefícios que nós atendemos aqui no Ministério do Trabalho. Através dos programas, existem vários grupos que dão apoio ao assistencialismo no Brasil. Os principais são Direito Trabalhista, Segurança e Saúde no Trabalho, que atua na prevenção de acidentes, trabalho escravo nas áreas rurais, inserção do trabalhador com deficiência física e qualificação da juventude. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego em Goiás indicam algumas prioridades na fiscalização, como trabalho infantil e escravo. Mas em relação a riscos no ambiente de trabalho, os profissionais da construção civil ocupam o primeiro lugar. Uma pessoa sai de casa para o trabalho. Chega no trabalho, acontece um acidente, ele perde a vida. Imagina o que isso significa para uma família. Isso não tem multa que compensa isso. Então a gente tem que preocupar em evitar. Fazer a fiscalização somente, eu diria para você que até não é muito difícil. Mas acontece que fazer fiscalização, como também na política em geral, aí, na administração em geral, somente combater o crime não é o mais difícil. O mais difícil é conscientizar, é buscar sensibilização para evitar que aconteça, tanto na sociedade aconteça os crimes, como no mundo do trabalho que aconteça as ilegalidades, que aconteça as falhas. A Constituição brasileira se baseia na consolidação das leis do trabalho. A CLT regulamenta as regras que todos os segmentos profissionais devem usar para garantir os direitos trabalhistas. Quanto aos acidentes, existe uma relação direta com a jornada de trabalho. Muitas vezes, o excesso de jornada, aí o Ministério vai lá e multa, as pessoas falam, mas o Ministério não está deixando as pessoas trabalhar. Mas muitos dos acidentes já aconteceram porque a pessoa vai ficando tão cansada, que ele pega e perde a concentração e tem um descuido e acontece o acidente. Vamos continuar então com a nossa discussão aqui. Professor, essa quantidade de programas sociais que o Brasil tem, essa quantidade indica que o Brasil é um país que garante, que assegura os direitos do trabalhador? Não. Essa quantidade assegura apenas que o cidadão recebe, digamos, benefícios do Estado, mas não direitos. Na medida em que você tem assistência social e não proteção social, você desloca a discussão do campo dos direitos sociais. Só te interromper, professor, seria uma questão de distinguir o que é a longo prazo e o que é imediato? Uma bolsa, por exemplo, que resolve o problema do mês.
mas não é um direito que assegura a permanência, a constância desse valor. Digamos que quando você coloca as questões no campo da assistência e não no campo do direito, né, você garante benefício e não garante um reconhecimento de aquilo tem que ser permanente. Então, quando você está no caso da assistência social, por exemplo, o Bolsa Família é um programa importante, sem dúvida alguma, para a sociedade brasileira hoje. As pesquisas hoje mostram isso com muita clareza, mas ele é um programa que está no campo da assistência. Ele é uma política social voltada para dirimir problemas sociais emergenciais, digamos assim. Muito embora esses problemas emergenciais tendem a permanecer por longo tempo, e daí o programa está há tanto tempo em foco. Por outro lado, quando nós pegamos os direitos sociais, a proteção social mesmo, ele já vem inserido dentro, digamos assim, de um pacote que é garantido a partir da inserção no trabalho. Quando nós falamos sobre férias, 13º, descanso semanal remunerado, seguro-desemprego, tudo isto consta enquanto direitos sociais. Quando você pensa o acesso à saúde, o acesso à educação pública, você está pensando enquanto direitos sociais. O cidadão brasileiro, ele tem essa dificuldade de distinguir o que resolve a longo prazo, um planejamento social, que seria a seguridade, a segurança que o trabalhador teria, ou pelo menos teria garantida por direito, e esses programas que, na verdade, resolvem problemas emergenciais. Então, como ajudar, por exemplo, o cidadão que está assistindo a gente agora, o programa Viver Ciência, para que ele possa compreender melhor como funciona um caminho e o outro também? É difícil pensar que numa sociedade que viva assim, e nós temos pelo menos metade da economia brasileira está no campo da informalidade, é difícil você pensar em proteção social quando mais da metade da sociedade se encontra no campo da informalidade. Então, tudo que passa a ser visto como fruto da assistência social, de fato, porque é ela que, de certa maneira, abarca, em tese, 100% da sociedade, e não os direitos sociais que estão restritos a menos da metade dessa população. Ok, vamos falar então saúde pública agora, é mais o seu campo, né, professora? Vamos falar um pouquinho a respeito dessas privatizações, terceirizações que acontecem. Pensando na saúde pública, né, no campo da proteção social, como pode ser avaliada essa gama, ou pelo menos esse conjunto de privatizações que o Brasil vive hoje? É um processo que tem acontecido em todo o Brasil e que vem comprometendo a qualidade dos serviços prestados dentro das instituições públicas. De que modo? O trabalhador dessas instituições, eles começam a trabalhar no ritmo, na lógica da iniciativa privada. O trabalho passa a ser gerido de uma forma que é feita na iniciativa privada, que visa o lucro. Então, dentro do hospital público, apesar da lógica não ser de lucro, mas sim do atendimento às necessidades de saúde do cidadão que vai ali receber o serviço, ter acesso ao serviço, com a gestão das OS, essa lógica ela é subvertida. Né? Em tese, as OS não teriam lucro na gestão dos serviços, mas elas precisam atender a um contrato de gestão que estabelece uma meta de produtividade. Então, muitas vezes, os cidadãos não recebem um serviço de qualidade. Por quê? Porque essa OS precisa atender a meta, a produtividade. E produtividade no sentido de quantidade de atendimentos na unidade. A partir da pesquisa Trabalho, Sociedade e Proteção Social no Brasil, eu quero saber de que maneira ela serviu de subsídio para a sua área de atuação hoje em pesquisa. Certo. Dentro dessa pesquisa maior, né, que a minha está inserida, foi fundamental compreender a relação trabalho-proteção social para fazer esse estudo no campo da saúde, entendendo que a saúde, o direito à saúde, está no campo da proteção social e que está vinculado às relações de trabalho. Então, foi fundamental essa relação com essa pesquisa maior que o professor Rivalino tem desenvolvido na Faculdade de Ciências Sociais. Eu quero saber do professor, nós já temos hoje indícios de que já existem avanços no Brasil no campo da proteção social. Quais seriam esses avanços, se é que eles existem? A
concessão de direitos, ela é muito gradativa, é muito lenta e implica muitas vezes nas ações dos movimentos sociais, nas lutas sociais. Um exemplo mais recente é a questão da licença paternidade, não é? Ela está no campo das licenças parentais, como a licença maternidade, e que no Brasil é muito tímido. A licença maternidade é de 4 meses atualmente, né? E para que ela fosse de 4 meses, no Congresso Constituinte foi uma luta árdua garantir 4 meses de licença maternidade. Se nós pensarmos o caso da licença paternidade que se propunham, era a proposta principal era de 1 mês, foi a maior crítica de grande parte dos congressistas e de alguns setores da sociedade, sobretudo empresarial, com relação ao trabalhador que passa a ter direito a uma licença paternidade e que hoje ainda continua muito restrita a poucos dias da semana, logo após o nascimento, né? Ora, uma licença paternidade, o ato de você acompanhar o nascimento do filho, de poder viver as primeiras semanas do filho ao lado da mãe, isso é extremamente importante para a formação desse ser social que vem aí. Mas, num país igual ao nosso, onde trabalho não é direito, mas obrigação, o que eu mais se ouvia na época era dizer que agora todo mundo queria ser pai porque com isso ia poder gozar de uma licença paternidade de 30 dias, que é um absurdo. Não é esse o interesse da sociedade, não é das pessoas que trabalham em geral, né? Mas isso mostra apenas como é difícil você lutar para garantir direitos sociais no Brasil, né? Os avanços acontecem, mas eles são muito lentos, porque nós temos uma proteção social tipicamente assentada numa sociedade patrimonial. Antes da gente ir para o intervalo, é difícil mudar essa concepção de direito e dever? Essa concepção do trabalhador? Sem dúvida, é. E tem que Depende de quem essa mudança? Depende primeiro do próprio trabalhador começar a perceber e admitir para si e para os outros que o trabalho para ele não é uma obrigação. Ele não trabalha porque ele tem que sobreviver. Ele trabalha porque o trabalho é um direito que ele tem, porque a partir dali ele pode ser, não só garantir sua sobrevivência, mas também ser um cidadão. Ok, o Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais perguntas para os nossos entrevistados. Fique com a gente, este é o Viver Ciência para você. O pós-doutorado não é um título acadêmico. O pós-doutorado é uma atividade que se faz para se fazer a formação continuada do professor. Um doutor precisa de, periodicamente, conviver com outros doutores, outros laboratórios ou outros centros de estudo e num programa que faça com que haja colaboração entre universidades ou entre institutos acadêmicos. Essa colaboração, quando é feita para um doutor, se chama pós-doutorado, mas é um programa acadêmico de duração curta e que vai gerar para a universidade um pouco de reciclagem, conhecimentos novos e parcerias. Estamos de volta com Viver Ciência, que tem a participação hoje do professor Rivalino Antônio e da professora Patrícia Santiago. Estamos falando da pesquisa Trabalho, Sociedade e Proteção Social no Brasil, realizada pela Faculdade de Ciências Sociais da UFG. E continuaremos com mais perguntas, desta vez perguntas de um especialista, e você confere a partir de agora. Quais seriam as alternativas para um país como o Brasil, de herança colonial, na construção de um sistema de proteção social que seja acessível à ampla maioria da população? A sociedade brasileira é uma sociedade patrimonial fundada no patrimônio, ou seja, quem tem posses, quem tem bens é respeitado, é cidadão. É o famoso que indica, no caso, só para dar uma ideia, são os interesses extremamente articulados em cima da posse. O trabalho não é reconhecido enquanto tal. Até no dito popular, tipo, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso mostra claramente a ideia que nós temos do valor do trabalho entre nós. Então, numa sociedade como essa, que, como disse o professor Jordão, formação colonial acentuada, onde o patrimonialismo é que impera,
é muito difícil você pensar num sistema de proteção social, de fato, que garanta os direitos do cidadão, né? O nosso sistema é um sistema extremamente frágil, né? Por mais que nós tenhamos alguns direitos, comparando com as sociedades mais avançadas no campo da proteção social, esses direitos nossos são muito residuais, eles não avançam o quanto seria necessário. Ok, vamos então a mais uma pergunta do professor Jordão. Esse tipo de construção de um welfare state, que teve um razoável sucesso em países como a França e a Inglaterra, a experiência desses países, em que pontos, em que aspectos a experiência desses países serviria como exemplo para o caso da constituição ou da reconstrução de um Estado-providência no Brasil? É sempre importante nós termos referências, não porque nós vamos seguir as referências, obviamente, mas porque elas nos indicam os caminhos, né? As lutas sociais na Europa, particularmente no caso inglês e no caso francês, como o professor mencionou, elas são importantes referências porque mostram que foi a partir dessas lutas sociais que os trabalhadores conseguiram garantir a constituição de um Estado de proteção social, um Estado de providência, né? No Brasil também, os trabalhadores têm buscado sistematicamente ao longo dos tempos, desde o final do século XIX até hoje, a garantia de direitos sociais a partir exatamente disso, das lutas sociais. Agora, a principal diferença entre nós e eles se dá em dois aspectos fundamentais. Sociedades industrializadas lá, aqui sociedade de industrialização tardia. Segundo, sociedades que romperam com o tradicionalismo e com o patrimonialismo de longa data justamente pela questão do avanço do capitalismo e da industrialização. No nosso caso, ainda, além de ser uma sociedade de industrialização tardia, o patrimonialismo continua persistindo muito forte entre nós. O clientelismo é um exemplo disso, né? Onde as pessoas às vezes têm os direitos garantidos constitucionalmente, mas se não tiver uma indicação de alguma pessoa de influência, ela não consegue fazer valer seus direitos. Então, é muito complexo isso, mas é importante reafirmar isso. Essas sociedades são referenciais nesse aspecto, para que nós possamos ter em mente a construção de um Estado de proteção social. Ok, obrigado ao professor Jordão pela participação. E você quer saber como é possível fazer pesquisa na área da sociologia na UFG? Nos primeiros anos de graduação, importante frisar. É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. A partir do segundo semestre, ele já pode estar fazendo parte de um grupo de PIBIC ou PIVIC ou algum grupo de pesquisa aqui da FCS. Mas é importante que ele, ao entrar na graduação, já no primeiro semestre, procure um professor ou uma equipe de pesquisa que interesse, enfim, um tema que interesse a ele. O programa de pós-graduação em Sociologia, ele tem um nível de mestrado e doutorado. As linhas de pesquisa são 5: Direitos Humanos, Diferença e Violência. A segunda linha é Cultura, Representações e Práticas do Simbólico. A terceira linha é Trabalho, Emprego e Sindicatos. A quarta linha é Movimentos Sociais, Poder Político e Transformações Sociais. E a última linha é sobre o tema da educação. Para os alunos da graduação, sejam eles em licenciatura ou bacharelado, é fundamental, primeira coisa, o interesse em estudar determinado tema de pesquisa do campo das ciências sociais. No caso dos interessados no mestrado, é fundamental que eles apresentem um projeto de pesquisa no ato da inscrição, que acontece sempre no segundo semestre dos anos letivos. E no caso do doutorado, são para os mestres em ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política ou áreas afins. Não tem que fazer parte de nenhum grupo de pesquisa inicialmente, mas é fundamental que ele já tenha, desde a graduação, uma prática de pesquisa, um vínculo com algum grupo de pesquisa, para ter nesse processo de graduação, já na graduação, esse aprendizado de como desenvolver uma boa pesquisa, tanto teórica como de campo. Para o programa de pós-graduação em Sociologia, a inscrição é sempre no mês de outubro. Esse ano, nós vamos lançar o edital agora, dia 22 de julho, e as inscrições começam dia 30 de setembro e vão até 18 de outubro, sendo que o processo de mestrado é na primeira semana de novembro e o processo de doutorado na terceira semana de novembro. É importante que o aluno procure a faculdade. A secretaria ela fica aberta das 14 horas às 18 horas, de segunda a sexta, e os professores, de segunda a sexta, em horários variados, também estão à disposição aqui dos alunos na faculdade.
E agora eu quero abrir o espaço para que vocês façam considerações. Professora Patrícia. Bom, então, apesar dessa constante luta dos trabalhadores para garantir a proteção social, o nosso contexto histórico e econômico tem esse contexto que nós vivenciamos, tem possibilitado, tem sido um contexto de quebra da proteção social, dos direitos sociais, cada vez mais aos direitos sociais. Inclusive, o Sistema Único de Saúde, para falar do campo da saúde, ele tem sido constantemente agredido, vilipendiado, de forma a ser destruído. Essa política social, esse direito social de saúde, ele tem sido constantemente reduzida a população. Então, a sociedade brasileira ela está num contexto de perda dos direitos sociais. Professor, a gente falou, eu quero até que, antes que o senhor faça a consideração, puxando um gancho para o que falamos ainda há pouco, é necessário que o cidadão reconheça os seus próprios direitos. Esse contexto de protestos que nós vivemos agora no Brasil, eles são fruto disso? Será que realmente o Brasil acordou não só para a questão trabalhista, mas para outras situações também de direito? Isso mostra que há um descontentamento geral e que é mais um indicador desse processo, porque isso é um processo. De tempos em tempos a sociedade vai para a rua e protesta e busca valer seus direitos. Esse é mais um momento. Tem novidade nele pela forma como se organiza, pela condição difusa em que ele se manifesta. Mas isso é significativo, que certamente daqui a alguns anos vamos ter mais elementos para poder apreciar com mais vagar, com mais acuidade o que de fato significa esse momento na nossa sociedade, Agora, os protestos são extremamente salutares e indicam um descontentamento diante de um estado de coisas que tem levado a uma degradação desse sistema já frágil de proteção social, como disse a Patrícia. Ok, obrigado aos dois pela participação, por ter atendido ao nosso convite. Você de casa assistiu ao Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para a gente. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.